Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 6 da disciplina de Engenharia Econômica. A gente vai falar um pouco hoje sobre análise de investimento. A gente vai falar sobre os principais métodos de análise de investimento. Hoje, esse é o nosso conteúdo. Falar sobre investimento financeiro, fluxo de caixa líquido incremental, taxa mínima de atratividade, valor presente líquido ou NPV, taxa interna de retorno, a TIR, e alguns exercícios. Investimento financeiro, pessoal. Imagine, por exemplo, que você é um executivo de uma grande empresa e você dispõe de duas alternativas para resolver um problema. Primeiro, é substituir o equipamento existente por um novo, e a segunda opção é modernizar o equipamento existente. Como escolher a melhor alternativa? Essa é a questão. Se você é um executivo, obviamente você vai escolher o equipamento que ou vai maximizar os seus lucros ou vai diminuir as suas perdas como empresa. Como é que você faz isso? Você faz isso utilizando os indicadores financeiros de investimento, que é o que a gente vai ver hoje. Os indicadores de investimento são apenas métricos que mostram para a gente o que se é vantajoso ou não tomar aquela decisão. Obviamente que tem vários outros aspectos por trás da tomada de decisão que vão além da decisão financeira de investir o seu dinheiro naquela opção ou não. Se você for um prefeito municipal, por exemplo, você vai tentar tomar uma decisão que maximize o conforto de toda a população. O que é importante entender que as técnicas de avaliação de investimento são somente instrumentos de apoio à tomada de decisão. Como eu comentei há pouco, outros fatores de decisão, como os objetivos estratégicos, aspectos econômicos, políticos e gerenciais, são também relevantes na seleção de projetos de investimento financeiro, pessoal. O método do fluxo de caixa incremental é basicamente o quê? É basicamente você comparar um fluxo de caixa com outro. Em qualquer investimento financeiro, você tem pelo menos duas opções, que é o quê? Que é fazer o investimento ou não fazer o investimento. Obviamente que quando eu vou fazer análise de fluxo de caixa incremental, o que é que eu vou ter? Uma situação sem o projeto, por exemplo, e uma situação com o projeto. Tem o fluxo de caixa da situação 1, fluxo de caixa da situação 2. Como é que eu sei o fluxo de caixa incremental? É o fluxo de caixa da situação 2 menos o fluxo de caixa da situação 1, resultando no nosso fluxo de caixa incremental. Obviamente, se esse fluxo de caixa for vantajoso, vale mais a pena eu ter o projeto do que não ter o projeto. Por outro lado, se esse fluxo de caixa incremental for negativo, for com muitas saídas, tem que se repensar em ponto de vista financeiro se vale a pena ou não fazer esse investimento. O que seria a taxa mínima de atratividade? Taxa mínima de atratividade é uma taxa que as empresas definem para um projeto dar retorno ou não. Eu gosto de utilizar o exemplo, por exemplo, se você tem um certo dinheiro, você tem 10 mil reais investido na poupança. A poupança rende 0,5% em média ao mês. Ou seja, sua taxa mínima de atratividade é 0,5% ao mês. Tudo aquilo que investir que lhe der retorno de menos de 0,5% ao mês não é interessante. E tudo aquilo que lhe der retorno maior do que 0,5% ao mês é muito vantajoso. Ou seja, sua taxa mínima de atratividade, nesse caso, é igual à taxa de retorno da poupança. Todas as empresas definem uma taxa mínima de atratividade baseada no custo do capital. O que é o custo do capital? É o custo de não se fazer nada com o dinheiro. O valor presente líquido é o quê? É um indicador financeiro que nós trouxemos todos os valores futuros para o valor presente.
Ou seja, valor futuro no momento 1 sobre 1 mais i elevado a 1, mais valor futuro no momento 2, mais 1 mais i elevado a 2, valor futuro no momento 3 sobre 1 mais i elevado a 3, assim sucessivamente, menos o valor presente. Se esse VPL for maior do que zero, significa que a minha taxa mínima, a minha taxa interna de retorno do investimento é maior do que a minha taxa mínima de atratividade, ou seja, o meu projeto é vantajoso. Se o meu VPL é igual a zero, significa dizer que a minha taxa interna de retorno do projeto é igual à minha taxa mínima de atratividade. Ou seja, tanto faz como tanto fez realizar o projeto. Se o meu VPL é menor do que zero, a minha taxa interna de retorno é menor do que a minha taxa mínima de atratividade. Ou seja, o projeto não é vantajoso. Por exemplo, vamos fazer esse exercício aqui. Ó. A organização fez um desembolso inicial de R$3.000, ou seja, o PV é uma saída de R$3.000, esperando receber R$700 ao final de um ano, R$900 ao final de 2 anos, R$1.400 ao final de 3 anos e R$1.700 ao final de 4 anos. Determine o seu VPL supondo uma taxa de atratividade de 10% ao ano. Como é que a gente faz, pessoal? Primeiro desenha o fluxo de caixa, R$3.000 de saída de investimento inicial, R$700 de ganho no primeiro ano, R$900 no segundo período, R$1.400 no terceiro período e R$1.700 no quarto período, tendo a taxa mínima de atratividade desse investimento sendo 10% ao ano. Simplesmente aplicamos na fórmula 700 sobre 1 mais 0,10 elevado a 1, 900 sobre 1 mais 0,10 elevado a 2, 1.400 sobre 1 mais 0,10 elevado a 3, 1.700 1 mais 0,10 elevado a 4, menos 3.000, que é o meu PV, dando um VPL de 593,12. O que é que isso significa? Significa que esse investimento equivale a você ter um valor presente líquido de R$ 593,12. Como é que nós faríamos isso no HP12C, pessoal? Faríamos FFIM, FREG, R$3.000 CHS GCF0, R$700 GCFJ, R$900 GCFJ, R$1.400 GCFJ, R$1.700 GCFJ. Essa ordem, pessoal, é importantíssima. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos colocando no HP12C o fluxo de caixa que nós estamos desejando. Colocamos agora 10 e não precisamos colocar 4N. Por quê? Porque a gente já fez, através do CFJ e do CF0 e do CFJ, desenhamos o fluxo de caixa. Agora eu venho aqui, ó, FNPV, R$ 593,13. Ok, pessoal? Então, o projeto é vantajoso. Tem aqui um segundo exercício para vocês fazerem. Vamos fazer aqui no HP12C para fixar. FFIM, FREG. Aí, ó, um projeto envolve um desembolso inicial de R$5.000. Então, 5.000 CHS GCF0. Prevê entradas de R$ 1.500 pelos próximos 5 anos. 1.500 GCFJ. Aí aqui, ó, eu vou multiplicar esses R$ 1.500 por 5 anos, ocorrendo nos próximos 5 períodos. 5GNJ. Ou seja, eu repeti esses R$ 1.500 de entrada nos próximos 5 períodos. 10 e... Como é que eu sei o valor presente líquido? FNPV. R$ 686,18. Desenhamos o fluxo de caixa, 5.000, 1.500 de saída,
R$ 686,18. Ok, pessoal? Outro conceito, pessoal, de análise de investimento é a taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? Todo projeto ele vai nos dar uma taxa de retorno, que seria uma taxa de juros de retorno, equivalente àquele investimento realizado no projeto. Tecnicamente, significa o quê? É a taxa de juros que vai zerar o meu VPL. Ou seja, que todos os meus fluxos de caixas vão se tornar zero. Por exemplo, como é que eu calculo isso aqui? Uma organização fez um desembolso inicial de 3 mil, esperando receber R$ 700 ao final de um ano, R$ 900 ao final de 2 anos, R$ 1.400 ao final de 3 anos, R$ 1.700 ao final de 4 anos, e determine a taxa interna de retorno, considerando a taxa de atratividade de 10% ao ano. O que é que significa, pessoal? É o mesmo exercício que a gente acabou de fazer, sendo que eu quero a taxa interna de retorno, eu quero a taxa de juros que zera o meu VPL. Nós temos com FFIM FREG, 3.000 CHS-G CF0, 700G CFJ, 900G CFJ, 1.400G CFJ, 1.700G CFJ, FIRR. Ou seja, eu tenho uma taxa interna de retorno de 17,54%. Vamos lá. FFIM FREG, 3.000 CHS-G CFJ, 700G CFJ, desculpa, FFIM FREG, 3.000 CHS-G CF0, 700G CFJ, 900G CFJ, 1.400G CFJ, 1.700G CFJ. Aí a gente tem aqui 10 e, em vez de eu apertar FNPV, que eu posso apertar aqui também, ó, vai dar o mesmo NPV, eu vou apertar FIRR, a minha taxa interna de retorno de 17,54%. Como eu analiso, pessoal? Se esse projeto me dá uma taxa interna de retorno de 17,54% ao ano, significa que a minha taxa interna de retorno desse projeto é maior do que minha taxa mínima de atratividade, que é de 10% ao ano. Logo, o projeto deve ser aceito. Aí, pessoal, tem mais alguns exercícios que eu quero que vocês façam para vocês fixarem esse conteúdo de taxa interna de retorno, VPL e assim por diante. Como é que eu calculo projetos? Comparo projetos de vidas iguais. Eu comparo qual tem a melhor VPL ou qual tem a melhor taxa interna de retorno comparado com a taxa mínima de atratividade. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não percam a aula certa. Forte abraço. Se gostaram, curtam aqui embaixo no vídeo, no canal, e mandem seus comentários. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.